Olá a todos, Roberto Lang aqui falando do Hospital Veterinário Santa Mônica, continuando com as nossas respostas aí aos assuntos ligados à câmara hiperbárica. Dessa vez a pergunta veio do Dr. Álvaro, do Hospital Veterinário Dr. Álvaro Abreu, aí no Rio Grande do Sul. Olá, hoje a minha pergunta vai para o Dr. Roberto Lang, médico veterinário do Hospital Santa Mônica de Curitiba. E falando especificamente sobre a câmara hiperbárica. Então, eu sei que é uma inovação na medicina veterinária. O Dr. Roberto Lang está sempre inovando, está sempre à frente, sempre oferecendo o que tem de melhor e mais moderno para os seus pacientes e seus clientes, né? Então, a minha pergunta é relacionada ao uso dessa terapia, que é muito importante, que é muito inovadora e que tem bastantes resultados em várias terapias, em vários usos na medicina veterinária, mas que ainda ela é um pouco desconhecida dos médicos veterinários, e também às vezes o médico veterinário não sabe qual caso, qual paciente que pode ser encaminhado para o uso desse tratamento. Então, eu gostaria de saber do Dr. Roberto Lang o que vocês estão fazendo aí no hospital para fazer com que mais veterinários possam indicar e usar esse tipo de tratamento, certo? Muito obrigado pela participação e um abraço a toda a equipe do Hospital Santa Mônica. Doutor Álvaro, são tantas as patologias que eu vou me valer de uma colinha aqui, então de vez em quando eu vou precisar dar uma lidinha para mim não esquecer, né? Aqui eu só fiz um resumo de algumas principais e eventualmente vou comentando sobre algumas muito mais específicas aí, o que a gente mais utiliza aqui na nossa prática veterinária do dia a dia aqui no Hospital Veterinário Santa Mônica. Então eu fiz uma separação aqui, as condições do sistema nervoso central. Uma aplicação muito interessante é no traumatismo crânio-cerebral, no traumatismo craniano, né? E também na coluna vertebral. Então, a câmara hiperbárica faz com que haja uma redução do edema e uma oxigenação, um aporte de oxigênio que vai fazer a revitalização desses tecidos fundamentais, né? Na isquemia cerebral, né? Aqueles pacientes que têm déficits cognitivos, é muito importante, o resultado é absurdamente fantástico em todas essas situações, né? As doenças compressivas da medula, então até que a gente não consiga encaminhar para uma tomografia, uma ressonância, por exemplo, uma hérnia de disco, é padrão ouro aqui para nós. O primeiro tratamento é indicar a câmara hiperbárica, porque ele vai fazer pelas situações da fisiologia da oxigenoterapia hiperbárica, fazer uma salvaguarda da medula, né? Na embolia fibrocartilaginosa, a gente usa bastante, paraparesia e tetraparesia também, e as doenças do nervo periférico, né? Temos vários casos aí, inclusive um caso muito mais recente aí de uma lesão do nervo esquiático por uma aplicação errada, né? Foi uma injeção que veio encaminhada de outro colega, e a gente teve uma resolução muito boa. Esse paciente aí da lesão do nervo periférico já tinha 30, 40 dias e ele não conseguia ter uma adequada resposta. Em 4, 5 sessões da câmara hiperbárica na lesão do nervo periférico, que foi uma lesão iatrogênica, a gente resolveu, esse paciente está muito bem, graças a Deus. Então, nessas condições do sistema nervoso central, quanto antes a gente fizer a intervenção, mais rapidamente a gente vai conseguir o resultado, né? Eu estou falando de doença do nervo central, mas também entrou aqui o exemplo de um nervo periférico, né? Nas lesões músculo-esqueléticas, né? Aquelas lesões extensas por exercícios, né? Aliás, uma informação aí, não sei se vocês acompanharam, mas muitos times de futebol aqui no Brasil estão usando câmaras hiperbáricas para recuperação muscular dos seus atletas pós-jogo, né? Então, tem vários clubes aí que estão fazendo uso disso, né? Nas tendinites, nas periostites, nas fraturas, na miosite clostridial, principalmente porque é anaeróbico, então a gente consegue, com aporte de oxigênio,
fazer com que haja a morte dessas bactérias, evidentemente, né? No pré e pós-cirúrgicos, em muitas situações. Por exemplo, numa cirurgia de TPLO, onde existe uma possibilidade, muitas vezes, de não fazer uma osteoconsolidação apropriada, a câmara hiperbárica acelera esse processo e garante muito mais se nós fizermos apenas uma sessão pós uma cirurgia de TPLO. E também naquelas fraturas em que ela está exposta, tem risco de infecção, de osteomielite ou de não união, a hiperbárica um uso espetacular. Temos tido muito boas respostas com isso. Nas doenças infecciosas, já comentei aqui da osteomielite, né? Mas, sobretudo, nós estamos resolvendo muitos problemas de sepse e de CIRS. Na sepse, particularmente, aí eu vou chamar muita atenção quando a gente pega um antibiograma com bactérias resistentes a tudo, né? Nós temos uma resposta muito grande usando apenas fluoroquinolona, mesmo ela vindo no antibiograma como resistente, e o uso da câmara hiperbárica. De maneira geral, os aminoglicosídeos e as fluoroquinolonas têm uma melhor utilização com o uso da câmara hiperbárica. Então fica isso aí. Infecções anaeróbias, já dei um comentário também, né? Lógico, se eu estou dando o oxigênio 100%, a bactéria anaeróbica, ela não vai resistir a isso aí, né? Doenças cardiovasculares, né? Choque ou infarto do miocárdio, anemia aguda, maravilhosa, anemia imunomediada também não se enquadra aqui, mas seria dentro das anemias, né? Doença de reperfusão, né? As lesões de reperfusão isquêmica é muito indicada. A gente tem feito aqui, por exemplo, um paciente que uma síndrome de torção vulvogástrica. O maior problema nosso desse paciente normalmente é as lesões de reperfusão isquêmica, e a gente consegue controlar muito bem isso com a hiperbárica, porque se tem isquemia, tem baixo oxigênio. Se a gente dá o aporte de oxigênio, aqueles radicais livres todos, a gente consegue estabilizar isso melhor. Isso é uma minúcia muito extensa para eu ficar determinando aqui, mas podem crer, é isso que acontece, né? E a gente faz. Inalação por fumaça. Padrão ouro, não tem outro, é câmara hiperbárica, né? Isso não precisa dizer. E dessas patologias todas que a gente usa, que a gente indica aqui, as feridas, né? As feridas, elas são muito mais compreendidas pela população, são mais entendidas até pelos médicos veterinários, porque são mais difundidas, né? O tratamento de feridas. Mas todas as alterações de regeneração e cicatrização que a gente encontra numa ferida de difícil cicatrização, ou no salvamento de um enxerto, por exemplo, fez um enxerto pós-oncologia, ou então uma laceração muito intensa da pele que nós precisaremos de segunda intenção, a gente nota na primeira ou na segunda sessão de câmara hiperbárica uma melhora espetacular. O sangue vai ali, verte, e a gente consegue rapidamente já perceber tecido de granulação, no caso das lesões necróticas, em que você trabalha junto com a debridação cirúrgica, né? Então, aqui o campeão de uso, na verdade, são as pancreatites. A pancreatite aqui é padrão principal. Então, internou, tem uma suspeita de pancreatite, confirmou isso, fez ultrassonografia, fez os testes laboratoriais e está determinado que é uma pancreatite, ou mesmo uma gastroenterocolite, é hiperbárica, né? Então, todas as doenças do sistema gastrointestinal que são inflamatórias e infecciosas, nós partimos sempre para a câmara hiperbárica. A gama de tratamento, doutor Álvaro, ela é extensa, né? Ela tem aplicabilidade em quase todas as situações, e a gente tem visto os resultados muito aparentes. Uma grande vantagem da câmara hiperbárica, que eu chamo que ela é dose dependente, porque se a gente faz uma ou duas sessões e não mostra melhora, é porque talvez a câmara hiperbárica não vá apresentar o resultado. Mas aqui no hospital a gente já passa de 1.100 tratamentos,
E raramente a gente vê um paciente, muito raro mesmo, a gente vê um paciente que não evolui bem. Nos casos da pancreatite, que eu estava te dizendo aí, que é o nosso carro-chefe da indicação e aquilo que a gente mais indica, porque também é o que mais a gente recebe aqui na nossa prática veterinária, ele, em 60% dos casos, ele melhora clínica e laboratorialmente após uma sessão. Em 24 horas depois faz os exames e faz análise clínica de dor, e esse paciente já está comendo, etc., é um ganho espetacular. O resto dos 40% a gente vê melhora clínica. Muitas vezes a demora laboratorial vai mais 2 ou 3 sessões, mas ela é obtida com certeza. Tá bom? Espero ter dado um panorama geral aí. Doutor Álvaro, fique bem à vontade, que se a gente não conseguiu explicar de maneira convincente, por favor, nos procure, eu terei o maior prazer em responder ou complementar essas situações. Um forte abraço, muito obrigado pela sua participação.